Por esses dias, não me lembro qual foi aniversário da Lei Seca, da instituição da Lei Seca. Ela veio inicialmente um pouco mais branda, as pessoas ainda relutavam em cumpri-la, endureceram a lei. Hoje ela é uma das leis mais modernas que existe no mundo, ela é implacável, né? Desde que aplicada, ela realmente impõe penalidades aí que custam caro para o bolso, para a pessoa, depois por um período e tal. Então todo mundo evita por isso mesmo, né? Mas recente pesquisa do próprio Detran constatou que cerca de 80%, ou pelo menos é algo parecido, e se não estiver certo ele pode me corrigir, mas que é um volume muito grande de pessoas que se negam em submeter ao bafômetro lá, que é algo muito simples. Por assim ser, e a gente fica aqui deduzindo, então, que das pessoas paradas num bloqueio para isso, 80% teriam bebido? Será? É uma proporção alta, né? Me assustou. Eu falei, meu Deus, 80%. Algo em torno, não era isso? 8 entre 10, algo assim, né? A pesquisa quando eu vi aqui. 8 entre 10. 8 entre 10, dá 80%, né? Será isso mesmo? E a gente ficou curioso e foi saber na fonte. E por isso vamos falar agora com o Juan Sanches, ele é diretor de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran em São Paulo. Juan, bom dia. Bom dia, mas tudo bem? Tudo por aqui tudo bem, muito obrigado por nos atender. Eu assustei com esse número aqui por imaginar que vocês chegaram a ele. Posso estar errado, devo estar errado. Eu fiquei imaginando assim, uma blitz, por exemplo, né? Aí naquela blitz, 80% das pessoas paradas para fazer o bafômetro não fizeram. Eu disse, mas será que 80% bebeu naquela ocasião? Claro, a pesquisa pode ter ocorrido sob outras formas e momentos e tal, mas de qualquer modo, é um número muito alto de pessoas para uma lei que tem sido implacável ao penalizar o sujeito que comete, né? É isso mesmo. Na verdade, a Lei Seca foi um tremendo de um avanço. Ela acabou de completar 14 anos no Brasil. E esse número também para nós é muito preocupante. Apenas para explicar para os ouvintes como é que isso funciona. Quando a gente, junto com as polícias, monta um bloqueio em uma via, fica um agente do Detran com um bafômetro fazendo a triagem. Quando essa triagem é feita, que aparece algum vestígio no bafômetro ativo, que a gente chama, é que ele vai fazer a abordagem propriamente esse condutor passa a ser abordado por um policial. E aí sim, 80% daqueles que são abordados pelos policiais se recusam a fazer o teste do bafômetro, que é aquele onde você sopra mesmo diretamente no aparelho, onde sai o laudo da quantidade de álcool que tem no pulmão do cidadão. Então é isso. E lógico, a gente desconfia que quem se recusa também fez uso do álcool, né? Porque não teria motivo nenhum, se não tivesse feito uso do álcool, de se submeter ao teste. Porque, na realidade, é constitucional o direito do cidadão de não se submeter. Pronto, ninguém é obrigado a fornecer um fio de cabelo para qualquer eventualidade em que isso seja pedido, se não for do gosto da pessoa, do desejo dela. Tá, isso também é verdade. Mas, ao negar, diante de um teste que é tão simples, praticamente ele sugere à autoridade que ele está devendo. Exatamente. E assim, apenas para deixar muito claro para os ouvintes, né? A recusa também é uma infração de trânsito. Ah, é? E que a recusa é uma infração de trânsito e que tem penalidade exatamente igual àquela aplicada para quem deu positivo no bafômetro abaixo de 0,34 gramas. Ou seja, ele vai pagar uma multa de R$ 2.934, vai ter 7 pontos na sua habilitação inseridos e ainda vai responder processo administrativo para ter suspensa a habilitação durante 12 meses, que é exatamente a mesma penalidade do sujeito que fez o teste e deu abaixo de 0,34 gramas. Porque constitucionalmente ninguém precisa dispor de nada. Eu vou pegar um outro exemplo, que eu não sei se o comparativo é bom, mas, por exemplo, exames que eu disse que outro dia, de paternidade, por exemplo, que a pessoa tem que ceder lá alguma coisa dela, um fio de cabelo, algo assim, para fazer um teste de reconhecimento de paternidade. Se esse sujeito não aceitar, é um direito dele não ceder nada dele.
nem se submeter. Porém, o juiz vai entender a partir dali que há uma certa admissão, nesse caso aí, de que ele é o pai. Sim, e lembrando que a gente está falando, né, do aspecto administrativo, a gente não está falando do aspecto penal, né? Então, o cidadão que se recusar a passar pelo teste do bafômetro, ele não vai responder por crime nenhum. Ele tem uma infração administrativa que vai ter o direito dele, pode ter o direito dele suspenso de dirigir por até 12 meses, vai pagar uma multa e vai ter 7 pontos na carteira, ou seja, nada interfere no aspecto penal para esse cidadão. Ô Juan, apesar dessa pesquisa, vamos ao histórico agora da lei, são 14 anos da lei seca, e aí eu pergunto, vocês têm estatísticas que mostram alguma evolução prática, algum cumprimento prático, algum respeito prático mesmo a esta lei? Sim, o que a gente tem observado, e aí em particular nos últimos anos, é que o número de motoristas abordados tem subido consideravelmente na medida que a gente consegue levar essa operação para todos os cantos do estado, mas que aos poucos essa percepção dos motoristas de que podem ser fiscalizados começa a trazer alguns benefícios. A gente tem mês sim, mês não, um aumento pontual, mas o que nós estamos vendo é que também aumenta a quantidade de veículos, de motoristas flagrados, porque nós estamos aumentando o número de fiscalizações. E aí, a tendência disso, com o passar do tempo, numa tendência de médio e longo prazo, é que isso, aos poucos, acaba entrando definitivamente como um valor para os motoristas e eles comecem a pensar definitivamente na importância de, uma vez bebendo, não dirigir. E é isso que a gente pretende. Na verdade, a Operação Direção Segura, ela tem um caráter muito mais preventivo, muito mais educativo do que punitivo. O que nós queremos é que ninguém que passe em uma dessas nossas blitz seja submetido. É isso que a gente quer, é isso que o Detran pretende num cenário de médio e longo prazo. E acho que a gente está no caminho. Tudo que muda ou impõe uma certa educação, já que esta é a tua área aí também, a gente vê que é meio demorado para ser absorvido aqui no Brasil, né? Você veja que só depois de 30 anos é que o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, passou a ser... O cara pode não conhecer o código todo, mas ele sabe que nas circunstâncias lá ele pode apelar para o código, mas demorou aí algo em torno de 30 anos para o brasileiro perceber e, nesse caso, se beneficiar pelo código. É um negócio mais demorado, né? Tem um outro dado que acho que ilustra um pouco essa tendência, que as infrações de trânsito, a maior parte das infrações de trânsito que são colocadas nos prontuários dos motoristas, elas advêm dos municípios, né? A multa do radar, a multa do estacionamento, em local irregular, do farol, de passar o farol no vermelho, enfim. Essa é a maior parte das multas. Mais de 80% das multas são de competência do município. O Detran tem mais ou menos uns 15% do total de multas aqui do estado. A competência do Detran, assim, para resumir para os ouvintes, são multas que recaem sobre o veículo ou sobre o condutor. E aí sim, a gente tem um dado muito, muito interessante nos últimos 5 anos. As multas, à exceção das multas relacionadas à alcoolemia, tem uma tendência de queda acentuada. E a gente entende que isso é um pouco por conta da conscientização dos motoristas, né, por conta dos valores das multas também, mas principalmente por uma cada vez mais, pela chegada de pessoas mais jovens, com maior escolaridade, com melhor formação, que entendem que cumprir a legislação de trânsito é um valor em si, é um aspecto de cidadania, né? E eu acho que isso também precisa ser dito. A gente tem observado isso e eu não tenho dúvida que essa mesma tendência também vai chegar rapidamente também para as multas relacionadas à alcoolemia.
Juan, a pergunta agora é minha e esclarece aqui uma situação muito difícil de ser entendida. É o seguinte, ainda mais no interior, vocês aí na capital e em cidades maiores, talvez não queiram saber exatamente quem é que julga as multas de trânsito. Mas no interior, sabe que é uma proximidade maior, as pessoas se relacionam com mais proximidade e tudo mais. E aí o que acontece? Mesmo nas cidades do interior, por exemplo, um juiz de uma comarca, ele convive ali. É verdade que ele tem uma convivência social mais discreta e tal, mas ele vive na comunidade e, não obstante isso, ele, na hora de julgar qualquer caso que esteja sob seus cuidados lá, ele vai fazer com a independência que tem, independente de saber de quem se trata ou, enfim, né? E o réu, quem quer que seja também, sabe muito bem quem é o juiz, né? E tudo se dá dentro de um plano em que a justiça é feita a partir dos parâmetros da lei, pronto, e qualquer relação social não permite dizer que esse juiz, por exemplo, no caso da justiça comum, que eu estou me referindo aqui, ele foi induzido, ou, enfim, a julgar a partir da sua relação social. Mas na hora do recurso, por exemplo, da multa de trânsito, a gente sabe que existem as JARES, né, Juan? JARES, as juntas de... Análise de recursos infracionais, que são dos municípios. Cujos juízes existem, são da comunidade e são secretos. Isso aí faz algum sentido, isso, Juan? Realmente é estranho. A gente tem toda uma regulamentação própria para colocação, para institucionalização das juntas de análise dos municípios, mas eu queria deixar claro para os ouvintes que existe, independentemente dessa questão a ser melhor entendida em caso a caso nos municípios, é fundamental que todos entendam que isso é a primeira instância. Ou seja, qualquer cidadão que se sentir prejudicado numa análise de uma JARE de qualquer um dos 645 municípios do estado, pode e deve recorrer para o CETRAN. O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. E aí essa multa não será mais julgada por alguém aí do município. Ela será julgada por um dos conselheiros do Conselho de Trânsito. Em sorteio, com toda uma preocupação de transparência para que esse tipo de dúvida que você coloca não exista. Então, quem se sentir prejudicado, sugiro que entre na segunda instância no CETRAN. Porque realmente é estranho. Isso é tradição já. Ou seja, você que está me ouvindo, me assistindo pela TV também, ouvindo ao Juan, aquela multa que você recorreu, pode ser que ela esteja sendo julgada por um cara que é teu amigo. Ou que você conheça, ou até trabalhe com você, sei lá, porque tem alguém aqui em Matão, como em todos os municípios, que julga esses recursos. Mas eles ficam no sigilo. E às vezes que eu tentei saber por quê, foi dito assim, porque as pessoas se conhecem, é para ele julgar tranquilamente, não ser intimidado por amizades e tudo mais, se souberem quem é ele, vão lá pedir para ele quebrar um galho, não sei o quê. Mas o inverso também é verdadeiro, pô. Né? Enfim, eu até hoje não consegui entender isso aí, mas de sobra tem, na dúvida, se você depois que recorreu e achou que... Porque o inverso, o sigilo também dá ao cidadão que julga, posso supor, se ele não for o mais recomendado, também ele, ao ter em mãos o recurso de alguém que seja da amizade dele, ele pode privilegiar exatamente porque ele fica no anonimato. Então, há o inverso nisso tudo, quer dizer, não faz muito sentido. Mas é assim, sempre foi. O que eu não sabia, acho que a grande parte da população não sabia o seguinte: você recorreu aqui, não ganhou, tem outra instância, então... É isso, exato. Recorram ao CETRAN e, enfim, será analisado por alguém que seguramente não é de Matão, são conselheiros de diversas representações que estão aqui no CETRAN. O CETRAN fica aqui em São Paulo, e isso é analisado com muita seriedade, posso garantir para os ouvintes. Ô Juan, eu já vi várias vezes, quase deliberadamente, escritórios aí, principalmente em São Paulo, prometendo
prometendo uma solução para o cara que foi flagrado numa condição de estar bêbado e dirigindo e tal, que ele poderia se livrar disso. Eles chegam a anunciar esse serviço assim, quase que deliberadamente. Vocês já investigaram esse tipo de coisa? A gente investiga isso todos os dias, e como você é da imprensa, você sabe muito bem o que é fake news, né? Isso é uma fake news. O que acaba acontecendo é que existem, de fato, mecanismos legais para que a pessoa possa recorrer e se defender plenamente. O que esses escritórios acabam oferecendo é esse serviço, para que essa pessoa possa usar de todas as suas prerrogativas para questionar aquela determinada penalidade. Agora, o resultado dessa penalidade ele não pode garantir. E se eventualmente ele estiver prometendo isso, ele está sujeito a uma série de penalizações por parte da polícia e mesmo do Detran. Então não acreditem nisso. Lembrando, por exemplo, recurso de multa, né, a pontuação e tudo mais. A pessoa às vezes não está dirigindo o carro, é uma outra pessoa. Então, a lei permite que você faça a transferência do ponto para aquela pessoa que eventualmente não seja o proprietário, mas seja o condutor. Então são uma série de recursos administrativos legais, corretos, que estão na legislação e que esses escritórios acabam fazendo. Então tem a parte correta também e tem a parte das pessoas que querem acreditar em Papai Noel, né? E alguém, uma vez autuado e o comprovado teor alcoólico, conseguiu já algum intento? Não, e é muito interessante, você sabe que em setembro do ano passado, quando nós retomamos depois do período de pandemia a Operação Direção Segura, nós fizemos uma campanha de comunicação aqui, muito interessante aqui no Detran, onde a gente pegou as principais frases, assim, exóticas, colocadas pelos proprietários de veículos, pelos cidadãos, os recursos encaminhados aqui pelo CETRAN, né? Então tem de tudo, né? Tem do bombom, tem da sogra, tem... Peraí, me conta que eu fiquei curioso. Qual é a malandragem então dele? Não, ele tentam, né? Na verdade, colocam nos recursos, eu comi um bombom que tinha licor, eu tive que socorrer minha sogra. Socorrer minha sogra? Então, e aí... Pra socorrer a sogra, socorrer a sogra era tão difícil assim que ele teve que beber? Não, ele estava no churrasco e teve que socorrer a sogra. Houve uma emergência. Isso. Então tem algumas coisas muito exóticas aqui que vêm, mas definitivamente não há, por parte do CETRAN, quando chega aqui na segunda instância, nenhuma tolerância em relação a qualquer... Essa foi boa. Qualquer alternativa que justifique uma eventual injeção de álcool para dirigir. Até porque foi comprovado ali. Então, sim, é isso. Eu sofri um acidente em que a pessoa que bateu em mim, ela depois veio pro lado do meu carro e ela veio cambaleando, assim, parecia um bêbado. E eu fiquei na hora, me deu a vontade de dar né? Porque causou um grande susto, as consequências todas ali. O cara veio ainda falando mole, desculpa, não sei o que. Eu falei, aí, gente, olha, pra você ver que a gente tem que tomar cuidado, né? Em seguida ele disse, eu sou diabético, eu passei mal, não sei o que. Ele falava assim meio... Aí tanto que já em seguida levaram ele pro hospital. E aí veio a polícia, fez em mim o teste, não deu nada. Mas a polícia imediatamente foi lá no hospital fazer o teste com o cara. E era realmente, ele não tinha bebido, ele estava 600 quando e pouco. Quando baixa muito a glicemia, ou quando aumenta muito a glicemia, dá esse tipo de problema. Ele desmaiou dirigindo e me acertou na rodovia, no meio, assim. Aí, você vê como mas e parecia que ele estava bêbado, ele estava todo perdido e tal. E então tem situações e situações também que a gente precisa lembrar aí. Mas quase sempre constatado no bafômetro, ainda mais assim, aí não tem mesmo. Aí não tem que fazer. O cara tentar recorrer com essas coisas de bombom, pô. Ô Juan, uma última pergunta. Você é diretor de educação e fiscalização de trânsito do Detran. Então vamos no item educação, visto assim e dito assim, muitos pensam, acho que ele quer dizer educação por campanhas de educação nas rodovias, estradas e tal. E eu me lembrei de um outro contingente importante da comunidade, e que tem a ver com educação e muito a ver,
que é a escola. Isto é, vamos tratar de educação do futuro motorista já a partir da grade curricular. Existe algum tipo de matéria ou algo que durante o ano, alguma programação que vocês façam no sentido educacional das crianças para o trânsito? Muito legal você me permitir falar sobre isso. A gente fala muito de fiscalização e o que a gente menos gosta de fazer aqui é fiscalizar. O que nós gostamos aqui, o que nós preferimos é trabalhar na prevenção, e para trabalhar na prevenção a educação é fundamental. E aí eu preciso desmistificar algumas coisas aqui para os ouvintes, né? Primeira coisa, essa história, a indústria da multa, enfim, os DETRANs de todos os estados, assim como os órgãos de trânsito dos municípios, com a arrecadação de multas, eles não podem fazer o que bem entendem. Eles só podem aplicar basicamente na melhoria das condições de segurança das vias e na formação e na educação. Portanto, nenhum órgão de trânsito tem interesse em ficar aplicando multa, né? O que a gente quer é que definitivamente essas multas diminuam ao longo do tempo até que cessem, né? Porque a razão da aplicação de multa é que, infelizmente, a pessoa, no caso o condutor aí, infringiu algum dispositivo legal, e que a gente pede que isso não aconteça. Mas para que isso possa ser entendido como um valor, o DETRAN faz de muito tempo, muito antes inclusive de virar autarquia, e estou falando isso na época que o DETRAN era, talvez você se lembre disso, era um departamento da Polícia Civil, né? Você ia na Ciretran, né, de trânsito aí na delegacia, né? Principalmente no interior funcionava assim. Nós fazemos campanhas com os jovens e com os jovens do ensino fundamental 1 e 2, assim como a formação dos professores. O DETRAN faz isso há muito tempo, há mais de 20 anos, e nós temos convênios com vários municípios no estado. Acabamos de assinar 64 convênios para a formação dos professores da rede pública municipal, para que o assunto trânsito possa ser difundido em todas as disciplinas na medida em que os professores tiverem a oportunidade de tratar desse tema. Também, concomitantemente a isso, a gente tem equipes da Polícia Militar que circulam pelo estado em escolas estaduais e escolas municipais, falando sobre a importância das ações com as crianças. No lado Bem TV é muito importante, é uma abordagem muito dica, muito que as crianças adoram, né? Então, e exatamente por isso, você vai lembrar agora há pouco, eu estava falando que na medida que as pessoas mais jovens estão ingressando, estão tirando a sua habilitação, a gente percebe uma mudança na postura dessas pessoas mais jovens, né? E a gente também entende que é um pouco por conta desse trabalho que tem sido feito há muito tempo aqui no estado de São Paulo. Juan, nos Estados Unidos, em muitos países do mundo, a primeira vez que ele compra um carro, ele escolhe uma placa com a letra e número lá, tal. E esta placa o acompanha a vida inteira. Quantos carros ele trocar, ele vende o carro dele, tira a placa do carro, ele mesmo, inclusive. Aí quando ele compra o próximo carro, ele vai lá na autoridade de trânsito e emplaca a mesma placa, de tal modo que se ele tinha multas lá, ele não deixou para quem comprou aquele carro dele se virar depois, ter que conversar, paga, não paga, quem vai pagar, quem não vai. Por quê? Porque ele traz o histórico todo naquela placa que ele pôs já no outro carro, e com isso ele não gasta tanto como a gente gasta aqui no Brasil com tanta placa. É tão simples isso e me parece tão funcional, enquanto que no Brasil, eu ano passado comprei um carro usado, João, não vou mentir, eu tive que pagar 48 multas. Porque em 2000, o sujeito que era dono, no trajeto dele lá provavelmente para o trabalho, tinha um radar, e ele acho que nunca viu, porque por 30 e poucos dias, ele ia e voltava e passava acima da velocidade. As multas foram sendo dadas todo dia, mas o decreto da pandemia, lembra? Suspendeu, mas foi ficando lá. Agora, o ano passado, veio tudo numa. Eu paguei 47 de multa. E eu não sou o infrator, porque eu não achei o dono da época. Não consegui achar, sobrou pro tonto aqui. Bom, o que eu quero dizer com isso, porque eu quero voltar uma pincelada que você deu aí quando disse assim: esse negócio de indústria de multa, não sei o quê, isso é mito.
Eu vou para uma outra questão ainda e perguntar se é verdade ou mito. Porque vou colocar para você, Juan, aquilo que a gente escuta no meio do povão. É tanta, porque agora falam que a placa do Mercosul já não vai ter mais, troca tudo de novo. E as pessoas ficam com a sensação de que existe uma indústria de placas e de interessados aí no faturamento desses serviços e materiais, de tanto que troca e tudo isso pesa no bolso do consumidor. Então é essa pergunta que eu faço em seguida. Isso é verdade ou mito? Então, vamos começar esclarecendo, né? Diferentemente dos Estados Unidos, como você bem colocou, a placa é do cidadão, não é do carro, né? Isso. Então, por isso que ele coloca a placa dele em qualquer veículo. Isso. Aqui não, aqui no Brasil, a legislação de trânsito é uma legislação federal, não é de competência estadual, ou seja, o Detran São Paulo só cumpre aquilo que é determinado pela Secretaria Nacional de Trânsito, pelo governo federal. E aí houve, no comecinho de 2020, a troca aqui no estado de São Paulo do padrão cinza para o tal do padrão Mercosul. Isso. Na hora que entrou o padrão Mercosul, um pouco disso que você falou acabou diminuindo. Por quê? Você vai lembrar bem disso, quando você comprava um veículo de outro município, você tinha que trocar tarjeta, enfim, era um complicador, a placa tinha lacre e tal. Hoje não, esse veículo emplacado no estado de São Paulo, ele pode ir para qualquer cidade do Brasil inteiro sem ter que trocar a placa. E a placa, portanto, a placa Mercosul, ela terá uma sobrevida muito maior do que era aquela placa cinza. Mas a minha pergunta foi, Juan, porque o que eu estou vendo aí no noticiário é que eles vão voltar à placa anterior outra vez, vai acabar. Se não for isso verdade, me corrija. Não volta a placa cinza. Diz que voltaria porque isso tem prejudicado a identificação de veículos, por exemplo, por autoridade policial, porque não tem o nome da cidade na placa, algo assim. Não sei se é verdade, por isso que eu perguntei. Não, a Senatran, inclusive, já fez uma audiência pública, está chamando os Detrans, a Associação Nacional dos Detrans também, para eventualmente colocar novos elementos de segurança na placa Mercosul. Por exemplo, uma tarja do município ao invés de Brasil. Talvez. É que a história do país é dentro do acordo do Mercosul, aquela parte azul é colocar o país e não o município. Então, não é algo que possa ser alterado sem comum acordo dos demais países, né? Então, eu só estou... isso não é matéria do Detran São Paulo, mas como eu sei do assunto, eu estou te explicando por que isso acontece nesses termos. Agora, independentemente disso, de fato, outros itens de segurança podem ser incorporados às placas, mas isso, em hipótese alguma, vai redundar numa nova troca de placas. Mas sim, nas novas placas que forem entrando com outros itens, e na medida que forem sendo trocados os veículos, as placas são atualizadas. Acho que é uma preocupação que não precisa ter nesse momento. E, lógico, né, o objetivo é sempre aumentar a segurança, né? Essa crítica que você falou das forças policiais, ela é verdadeira mesmo. Algumas forças policiais têm reclamado bastante do fato de não conter na placa o município, né? Bom, então passa-se aqui a correção, porque a notícia que era dada até agora era de que iam acabar com a placa Mercosul e voltar aos moldes anteriores. Foi lá, vai a gente gastar placa de novo. Não. Seguramente não será isso. Lembrando que é do governo federal, isso eventualmente pode acontecer alguma mudança aqui e por terra abaixo tudo aquilo que eu estou falando, né? Mas não é essa a tendência, não, Anderson. Só para completar, que os Estados Unidos, inclusive, cada estado tem uma cor, um design, a placa, cada estado americano. E, inclusive, os ex-combatentes de guerra, eles têm uma placa toda especial deles. Eles podem personalizar. Isso, eles são ex-combatentes, heróis. Onde eles chegam, abrem o espaço para o carro deles passarem, de tanto que o povo ama a autoridade policial, ou pelo menos os combatentes lá e tal. Cada estado, um estado é azul a placa, outro estado é outra cor e tal. E é assim. Mas seria bom mesmo que no Brasil cada um carregasse sua placa para o resto da vida, não é verdade? Porque aí o cara cometeu uma infração, ela vai atrás do cara. Esse problema que você teve seguramente não teria acontecido. Eu não teria acontecido. E o infrator se deu bem, e eu que não cometi a infração, paguei R$6.000 de multa do cara. Olha, cacetada, velho.
É pesado. Se fosse como lá, você não precisa ficar trocando placa o tempo todo. Aí você carrega consigo o histórico de multas e tudo mais. Se você fez, você que paga, mas o outro não. Bom, mas vamos ver um caso aqui agora. Valeu muito sua entrevista, Juan. Foi muito legal, porque a gente aprendeu uma série de coisas e tal. E avançamos até para outras coisas mais curiosas, além do assunto que eu trouxe aqui, que foi a questão do alto índice de pessoas que se negam a submeter ao teste do bafômetro. Pela sua gentileza, agradeço. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado, bom dia para você, para os ouvintes, estou sempre à disposição. Obrigado. Juan Sanches, diretor de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran de São Paulo.